Você já sentiu como se uma voz silenciosa dentro de você tentasse dizer algo, mas o mundo ao seu redor gritava tão alto que era impossível escutar? Eu já. E foi nesse silêncio abafado, nesse lugar onde as respostas não vinham, que percebi que Deus não precisava falar com trovões para ser ouvido. Às vezes, Ele escolhe a forma mais sutil e mais profunda. Ele fala dentro da nossa própria mente. Se você está me ouvindo agora, não é por acaso. Existe um motivo para este vídeo ter aparecido na sua frente. Talvez, no fundo, você tenha pedido uma resposta, e este seja o seu sinal. Antes de continuar, me diga nos comentários a palavra escuto, para que eu saiba que você é daqueles que não fecham os ouvidos para a voz de Deus. Eu, o vidente, conheci dias em que meus pensamentos eram como um campo de batalha. Eu me perguntava, será que isso é Deus me guiando? Ou sou apenas eu inventando coisas? E talvez você também viva essa confusão. Ideias surgem do nada. Lembranças reaparecem, um nome, uma imagem, um impulso de mudar o caminho. Mas será que é Ele? Ou é apenas a sua mente pregando peças? Deixa eu te dizer uma verdade que aprendi. Deus raramente fala de forma que todos ouçam. Ele fala de forma que só você consiga compreender. É como uma chave secreta que se encaixa perfeitamente na fechadura do seu coração. É um pensamento que surge no exato momento em que você mais precisa. É aquela coragem que aparece do nada, quando tudo em você dizia para desistir. E existe um teste para saber se essa voz é dele ou não. Primeiro, observe se ela traz paz, mesmo quando traz desafio. A voz de Deus pode incomodar, porque nos chama a sair do conforto, mas ela nunca vem acompanhada do desespero que destrói. Segundo, perceba se ela te aproxima da verdade. O inimigo confunde, mas Deus clareia. Ele não fala para alimentar o ego, ele fala para alinhar você com o propósito. Agora, talvez você esteja pensando, mas e se eu me enganar? E se não for Deus? Eu também já tive medo disso. Mas um dia entendi que ignorar a voz que me conduzia só me deixava preso no mesmo lugar. E quando finalmente decidi seguir, percebi que não se tratava de eu estar completamente certo, mas de estar disposto a caminhar. No meio da minha jornada, descobri algo profundo. Quando Deus fala através dos nossos pensamentos, Ele não está tentando simplesmente nos dar respostas. Ele está moldando quem somos. E para escutar, é preciso silenciar. Não o silêncio de um quarto vazio, mas o silêncio da alma que para de lutar contra cada pensamento e começa a prestar atenção. Se você já viveu isso, se já sentiu algo dentro de você tão claro e tão impossível de ignorar, escreva escuto nos comentários. Quero saber quantos aqui estão atentos à voz que transforma destinos. E continue comigo até o final, porque ainda vou te revelar os 3 sinais mais claros de que é Deus falando, e não a sua imaginação. O último é o mais ignorado, e eu mesmo já paguei caro por não ter prestado atenção nele. Você lembra que eu disse que existem 3 sinais claros de que Deus está falando com você, através dos seus pensamentos? Pois é. E aqui vai o primeiro. Sinal 1. O pensamento vem acompanhado de um peso sagrado. Não estou falando de um fardo de culpa, mas daquela sensação profunda de importância. É como se, por um instante, o mundo inteiro ficasse em silêncio, para que você prestasse atenção apenas naquilo. Você pode estar dirigindo, lavando a louça ou deitado antes de dormir. E de repente vem. Não é algo que você buscou, não é algo que você inventou. É como se viesse de um lugar acima de você. Quando é Deus, essa mensagem traz um senso de isso não pode ser ignorado. Ela não se dissolve como um pensamento qualquer. Ela permanece, volta, insiste. Eu mesmo já tentei fugir dessa voz, mas ela me encontrava de novo e de novo, até que eu tivesse coragem de ouvir. Sinal 2. Ele fala confirmando o que já plantou no seu coração. Você já teve um desejo, um sonho,
Uma convicção que parecia adormecida, mas um pensamento fez isso despertar de novo. É assim que Deus trabalha. Ele não joga palavras aleatórias, ele rega as sementes que ele mesmo plantou. Às vezes, essa confirmação vem repetida. Um versículo aparece, alguém diz uma frase, você vê algo na rua, e parece que tudo está dizendo a mesma coisa. Eu lembro de um dia em que pensei em desistir de algo que estava no meu coração há anos. Foi quando, sem esperar, lembrei de um trecho de uma passagem que eu nem sabia que ainda estava na minha memória. Aquilo me atravessou como uma espada. E percebi que não era coincidência. Era Deus lembrando quem eu sou e para onde devo ir. Sinal 3. A paz que desafia a lógica. Esse talvez seja o mais poderoso e o mais ignorado. Quando Deus fala, muitas vezes Ele nos leva a passos que parecem loucura para os outros. Mas dentro de nós, existe uma paz imensa. Eu já disse sim para caminhos que pareciam impossíveis, e ainda assim, no meu íntimo, havia um descanso. Essa paz não é a ausência de medo, é a certeza de que não estou sozinho. É a voz de Deus dizendo, confia, eu já fui antes de você. Se algum desses sinais já aconteceu com você, escreva escuto nos comentários. Eu leio cada um, porque quero saber quantos aqui têm coragem de ouvir. Mas não se engane, ouvir a voz de Deus nos pensamentos não é apenas um presente. É também uma responsabilidade porque, quando Ele fala, Ele espera que você haja. E é nesse ponto que a maioria falha. E é sobre isso que vou falar no próximo bloco. Porque se você entender o que eu vou te dizer, você nunca mais vai deixar passar um sinal dele despercebido. Você já percebeu que o maior perigo não é quando Deus fica em silêncio, mas quando Ele fala e a gente finge que não ouviu? Eu aprendi isso do jeito mais doloroso possível. Teve um dia em que a voz dele veio clara, mais clara do que nunca. Um pensamento me dizia, não vá. Eu sabia que era Deus, mas decidi ignorar. Parecia algo pequeno, sem importância. Até que, horas depois, tudo desabou. Aquele momento me ensinou uma lição que carrego até hoje. Quando Deus fala, o céu inteiro já se moveu para que a sua vontade se cumpra. E ignorar isso é fechar a porta para o próprio milagre. Muita gente me pergunta, mas como eu sei se é Deus ou minha própria mente? E eu respondo com algo que descobri no silêncio da madrugada. A voz de Deus nunca te afasta dele, nunca alimenta o orgulho e nunca te deixa mais perdido do que estava antes. A voz de Deus aponta para o que é eterno, mesmo quando o presente parece insuportável. O problema é que nós queremos ouvir Deus apenas quando a resposta que Ele dá combina com o que já decidimos. Mas Deus não fala para massagear nosso ego. Ele fala para alinhar nossa vida ao plano dele. E isso exige coragem. E coragem é dizer, eu escuto, mesmo quando o que Ele pede é o oposto do que eu queria fazer. Se nesse momento você sente que Deus já falou algo ao seu coração, mas você está tentando adiar, ignorar ou racionalizar, eu preciso te dizer, esse adiamento pode estar te custando bênçãos que você nem imagina. Deus não repete eternamente a mesma ordem. Às vezes, quando o tempo se esgota, a oportunidade passa, e aquilo que era para ser um milagre se torna apenas uma memória do que poderia ter sido. E é aí que entra a decisão mais importante da sua vida: agir. A ação é a prova de que você acredita no que ouviu. Sem ação, até a palavra mais clara de Deus se perde no vento. Eu já perdi coisas assim, e não desejo que você passe pela mesma dor. Então, antes de seguir para o próximo bloco, onde vou revelar como preparar a sua mente para reconhecer a voz de Deus instantaneamente, escreva aqui nos comentários: escuto. Isso não é só uma palavra, é um compromisso. É você dizendo: Senhor, eu ouço e estou disposto a obedecer. Eu preciso que você entenda algo que mudou minha vida. A voz de Deus não é como um trovão que sacode o mundo inteiro. Ela é como um sussurro. E para ouvi-lo, você precisa silenciar o barulho dentro de si.
Foi numa madrugada sem sono que eu descobri o segredo. Eu estava inquieto, a mente gritando, problemas pesando no peito. E então, de repente, veio aquele pensamento diferente, tão suave que parecia quase tímido, mas havia uma paz inexplicável nele. E foi aí que percebi. Quando é Deus, mesmo que a palavra seja dura, ela carrega paz. A primeira chave que quero te entregar hoje é essa. Se o que você ouviu te traz confusão, raiva ou orgulho, questione. Se te traz direção, clareza e paz, mesmo no meio da dor, ouça. A segunda chave é sobre repetição. Quando Deus quer que você entenda algo, Ele confirma de formas diferentes. Um versículo, uma conversa inesperada, uma frase que parece escrita só para você. Nada é coincidência quando o céu está falando. E a terceira chave é agir no instante em que você reconhece a voz dele. A obediência atrasada ainda é desobediência. Não espere o cenário perfeito. O agora de Deus não depende das suas condições, mas do tempo dele. E o tempo dele é sempre preciso. Eu já ignorei sinais assim e paguei caro, mas também já obedeci sem entender nada. E mais tarde, vi o milagre acontecendo diante dos meus olhos. Não era sorte. Era consequência de ouvir e agir. Se hoje, enquanto me ouve, algo no seu coração está queimando, talvez seja Deus te chamando para um passo que você está adiando há muito tempo. Eu sei que é difícil. Eu sei que assusta. Mas a maior tragédia não é tentar e falhar. É ouvir a voz de Deus e continuar parado. Por isso, escreva agora mesmo nos comentários. Escuto. E quando você escrever, faça isso como quem está assinando um pacto, como quem está dizendo: Senhor, não quero mais viver surdo para o teu chamado. No próximo bloco, eu vou te mostrar como fortalecer espiritualmente a sua mente para que nenhuma outra voz, nem a do medo, nem a da dúvida, seja mais alta que a de Deus. E quando eu te mostrar isso, você nunca mais vai se confundir sobre quem está falando com você. Ela não grita. A voz de Deus não compete com as outras vozes. E é justamente por isso que muitos se perdem. Vivemos em um mundo que ensina a correr, a reagir rápido, a falar mais alto. Mas Deus, Ele opera no silêncio que o barulho não entende. Se você quer ouvir Deus com clareza, precisa começar pela limpeza da mente. E não estou falando de algo místico, mas de uma disciplina espiritual e mental. Sabe qual foi o meu primeiro passo? Eu parei de alimentar minha mente com tudo aquilo que não tinha valor eterno. Notícias que só trazem medo, conversas que drenam a alma, conteúdos que enfraquecem o espírito. Cortei todos eles, porque a voz que você mais alimenta é a que vai se tornar mais forte dentro de você. A segunda prática é o silêncio intencional. Escolha, pelo menos uma vez ao dia, desligar tudo. Sem música, sem notificações, sem distrações. No início, é desconfortável, porque você começa a ouvir os ruídos internos que sempre estiveram lá. Medo, ansiedade, insegurança. Mas é justamente nesse momento que a voz de Deus começa a se diferenciar das outras. Ela não te pressiona, ela te guia. E a terceira prática é alinhar o seu coração com as Escrituras. Você pode até ouvir algo que pareça bom, mas se não estiver de acordo com a palavra, não é Deus. Ele nunca se contradiz. E essa é a blindagem perfeita. Quando a sua mente e seu coração estão sintonizados com a verdade, nenhuma mentira consegue enganar você. Eu aprendi isso na dor. Houve um tempo em que a minha mente estava um campo de batalha e a dúvida me dominava. Mas quando comecei a treinar o meu ouvido espiritual, percebi que a voz de Deus é constante e que o inimigo não consegue imitar a paz que vem dele. Hoje, eu vivo como quem está sempre em alerta, mas não com medo, e sim com expectativa. Porque sei que, a qualquer momento, Deus pode me dar uma instrução que mudará o curso da minha vida. E se eu estiver pronto para ouvir, estarei pronto para obedecer. Agora, eu quero que você me prove que está comprometido com esse processo. Escreva nos comentários mais uma vez: escuto. E ao escrever,
Imagine que está abrindo uma porta para que Deus fale com você ainda hoje. No próximo bloco, vou te contar o maior sinal de todos. Aquele que, quando aparece, é impossível não reconhecer que é Deus falando diretamente com você. Esse é o sinal que mudou minha vida, e pode mudar a sua também. O maior sinal, o sinal que não deixa espaço para dúvida, o sinal que mudou a minha vida para sempre. É quando Deus fala algo que você jamais teria pensado por conta própria. E ainda assim, essa mensagem te dá uma paz tão profunda que chega a ser inexplicável. Vou te contar. Eu estava no momento mais sombrio da minha vida. As portas se fechavam, as pessoas se afastavam, e tudo o que eu ouvia dentro de mim era: desista. Mas naquele dia, no silêncio da madrugada, um pensamento surgiu tão claro que parecia que alguém havia sussurrado ao meu ouvido. Não é o fim, é o começo. A frase era curta, simples, mas o peso que ela carregava era como se todo o peso da minha alma tivesse sido retirado naquele instante. E foi ali que eu entendi. A voz de Deus não apenas te orienta, ela transforma completamente o seu estado interior. Esse é o maior sinal. Quando a mensagem não apenas responde às suas perguntas, mas muda o seu coração. Ela pode até confrontar você, mas nunca vai esmagar sua esperança. Pelo contrário, vai reacendê-la. E sabe o que mais descobri? Quando você começa a obedecer imediatamente a essa voz, outros sinais começam a surgir em sequência. Portas se abrem, caminhos se alinham, pessoas certas cruzam seu caminho. E tudo isso sem você forçar nada. Porque quando Deus fala e você obedece, o impossível deixa de ser impossível. Agora é com você. Se enquanto me ouviu, algo mexeu dentro de você, não ignore. Deixe seu escuto nos comentários para que eu saiba que você está pronto para essa jornada. E se você quiser aprender como distinguir com 100% de certeza se uma mensagem vem de Deus ou de outra fonte, não perca o próximo vídeo que eu vou postar, porque lá vou te mostrar um teste espiritual que nunca falha. Eu sou o vidente, e a minha missão é ser um farol no meio da escuridão, guiando aqueles que desejam ouvir a voz de Deus em meio ao caos. Até o próximo encontro. E lembre-se, o silêncio às vezes carrega a resposta que você tanto procura.